De acordo com dados relativos a 2013, o Brasil investe mais de 85 bilhões e meio de reais em ciência e tecnologia, o que equivale a 1,66% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas aqui no país. No ano de 2000, esse valor era de 15,8 bilhões. A marca de 62 bilhões foi atingida em 2010. Os números do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mostram ainda que a maior parte desse recurso vai para atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas principalmente nas universidades públicas do país, como a UFOP. E para falar sobre essa realidade e como a popularização da ciência pode fazer diferença na formação dos futuros cientistas, eu recebo aqui no estúdio o professor Nelson Maculan Filho, que é membro da Academia Brasileira de Ciências. Nelson Maculan Filho é formado em Engenharia de Minas e Metalurgia pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, ocupou diferentes cargos na administração acadêmica. Foi secretário de Educação Superior do Ministério da Educação entre 2004 e 2006 e secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro de 2007 a 2008. É pesquisador do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, há pelo menos 20 anos. É autor de 6 livros e já teve centenas de trabalhos publicados em periódicos, capítulos de livros, congressos e coletâneas. Sua contribuição ultrapassa as fronteiras brasileiras. Na América Latina, por exemplo, já orientou pelo menos 140 trabalhos de mestrado e mais de 60 de doutorado. Atualmente é professor emérito da UFRJ na área da ciência da computação, com ênfase em matemática da computação. Olá, professor. É um prazer recebê-lo aqui no Plano Aberto. Prazer é meu, muito obrigado por ter convidado. Professor, quando o senhor foi reitor da UFRJ, o senhor aumentou em 30% o número de doutorandos dentro da universidade. Como que se deu esse caminho? Houve um levantamento da minha equipe, da nossa equipe, visando a verificar o trabalho científico da própria universidade, tá certo? Havia já grandes instituições, daquele tempo não havia essa avaliação da CAPES de 1 a 7, né? Mas havia já vários programas, já possuíam nota 7, na realidade, entendeu? Então, por que não aumentar a capacidade desses programas e, graças a eles, criarem outros programas, né? Eu sei que nós passamos de mais de 100 programas de doutorado, tá certo, em 4 anos, abrindo novas oportunidades e abrindo também mais vagas para doutorandos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em quase todas as áreas, tá certo? E a visão foi, por exemplo, dar mais força. É muito importante manter também os bons grupos, né? Essa visão que o que tem muito tem que ter cortado não é verdade também, porque o muito, esses que têm capacidade, criam outros também, não só no Brasil como fora do Brasil, né? Então houve uma visão realmente que a universidade tinha que mostrar a capacidade que ela possuía, né? E qual é a maior ligação nossa com a sociedade? Através dos nossos alunos, estudantes, tá certo? Quer dizer, o principal da universidade são os estudantes, né? Acho que aí é a grande... E por que não estudantes de pós-graduação também, né? Então a FRJ deve hoje contar com os 60 mil alunos, dos quais 20 mil de pós-graduação hoje na FRJ. Sim, professor, esse número de estudantes aumentou muito com o REUNE, né? Que é o programa do governo federal de expansão das universidades federais. E o senhor foi secretário de Educação Superior do Ministério da Educação na época da criação do REUNE. Qual a sua avaliação do programa hoje e como que ele ajudou as universidades a fomentar a pesquisa? Em 2004, quando eu fui convidado pelo ministro Tarso Genro, né, para ocupar essa posição, secretário de Educação Superior, né, e eu lhe disse: ministro, eu não vim aqui só para olhar a parte privada, não. Eu vim aqui também só olhar para as universidades públicas, né, que estão em situação difícil, né. Houve durante muito tempo um corte de verbas alto na educação, os salários muito baixos, nós temos que mudar completamente, e uma demanda forte da educação superior do país, tá certo? Então houve um projeto nosso, feito pela nossa equipe lá, claro, como sempre, né, e foi levado ao presidente Lula, junto com o ministro Tarso Genro e meu colaborador, que é o Manuel Palácio, que hoje é o secretário de Educação Básica do MEC, tá certo? E nós fizemos um projeto para a expansão das universidades brasileiras, tá certo? E foi aprovado, teve o acordo do presidente Lula, que realmente assumiu a responsabilidade, tá certo? De, dali para frente, lutar no orçamento, né, do próximo ano, 2005, desculpe, para que nós começássemos um trabalho mais dia a dia, visando a melhoria das universidades federais do país e criação de novas. E, sobretudo, a expansão via interior. Nada feito nas capitais. Porque aí que era o problema. Como interiorizar, por exemplo, a educação superior federal no país. Sim, professor, esses números
de investimentos em ciência e tecnologia, eles são altos, eles aumentaram nos últimos 10 anos aqui no país, mas as publicações do Brasil em revistas internacionais, as publicações mundiais não chegam a 2%. O que falta ao país ou o que falta a essas publicações? Primeiramente, eu acho que houve pelos dados da CAPES, que tem mostrado, houve um aumento bem grande de publicações brasileiras, qualitativo e quantitativamente falando, tá certo? Quer dizer, subimos de várias posições, hoje nós encontramos em países de primeiro mundo, tá certo? Nós temos pouca gente fazendo pesquisa no país, quando nós comparamos o tamanho da população pelo número de pesquisadores no país, tá certo? Né? E as condições também de trabalho são idealizadas. Melhorou muito, acho que é uma melhora de muitos anos no país, não é só de hoje, mais de talvez 20 anos, uma melhoria, tá certo? Né? Formamos mais gente, nós estamos passando de 10, 12 mil doutores por ano formados no país, que é realmente uma coisa interessante, né? Em todas as áreas, perfeito. Há uma dificuldade nas áreas tecnológicas. Né? As áreas tecnológicas tem menos formados em doutorado, devia ter mais, porque não só a universidade necessita dos pesquisadores, mas também a indústria, né? Que tem nós temos inovado pouco na área da industrial. Né? Então a universidade às vezes investe, evolui, mas falta o outro lado também, a área de indústria e comércio, tá certo? Que venha junto com a universidade discutir projetos universitários, né? Porque um acusa o outro. Nós somos teóricos, os outros somos práticos. Na realidade, as duas coisas têm que trabalhar juntos, perfeito? Ou seja, não tem um grande laboratório brasileiro privado, por exemplo, como tem nos Estados Unidos, como tem na China, né? Ou na Europa mesmo, de tecnologia, né? Ligados ao desenvolvimento do produto que eles fazem. No Brasil tem tem alguns, mas são muito poucos relativamente quando se compara os países, pelo tamanho do país e pela riqueza brasileira, né? Oitava ou nona economia do mundo, né? Então é importante ter uma área forte também privada na área da indústria, no que se refere à indústria, tá certo? E eu volto um pouco ao Reúne, que você me perguntou, né? Eu acho que foi uma grande coisa do país do Reúne, né? Houve um aumento, tá? Ainda não substantivo, porque criou bastante vaga, mas, no entanto, até hoje só 75% dos nossos estudantes da área estão na área privada, né, do país, tá certo? Apesar de ter a FIES, tudo isso, né? É importante que haja um aumento de vagas na área privada, na área pública, tanto federal quanto estadual, ou então municipal. Não sei se você sabe, existem 5 universidades municipais no país, são públicas. Municipais? Administradas pelos municípios? Claro, tem 3 estados de São Paulo e 2 estados do Espírito Santo. Sim. Não, desculpe, no estado de Santa Catarina. Professor, com esse investimento forte dos governos dentro das pesquisas realizadas nas universidades públicas, as empresas privadas acabam se ausentando de responsabilidade, de procurar fazer pesquisa? Olha, Vitor, na realidade, no mundo todo, quem mantém a pesquisa de ponta é o público. Seja nos Estados Unidos, na China, na França, no Canadá, quer dizer, as áreas privadas americanas, né, recebem muito dinheiro público, por isso que fazem pesquisa, né? E no Brasil, não. Quer dizer, no Brasil, porque a gente não tem condições, talvez, né? Porque todos os recursos vêm para as áreas estaduais e federais, né? E depende do estado, né? Por exemplo, o estado de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? Consegue, Paraná, outros estados, talvez, tem uma fundação também dos estaduais que tem recursos, que mantém, sobretudo São Paulo. São Paulo tem uma fundação de pesquisa, né? De apoio à pesquisa, que é a FAPESP, que é impressionante. Tem tantos recursos, quase igual o CNPq. Então você vê que muda completamente a visão. Com toda a crise, São Paulo atualmente consegue manter os projetos. Já o Rio de Janeiro não consegue mais, Minas não consegue mais, né? Como o caso do UFOP aqui, quer dizer. Então, a importância também do Estado, do município, ver a capacidade de trabalho das suas universidades, né? Então, quer dizer, isso depende muito. Por outro lado, por exemplo, a FJ tem a sorte, nós temos hoje que a gente chama um parque tecnológico ou parque científico tecnológico, como queira, né, com várias empresas privadas, mas todas na área do petróleo. O Rio é a Universidade do Petróleo, né, graças à Petrobras, tá certo? Então, todas essas tem franceses, americanos, espanhóis, enfim, brasileiros também, são empresas privadas que trabalham em conjunto com a universidade, mas visam muito todos os estudos ligados à engenharia naval, a engenharia civil, tá certo? A engenharia de química, a engenharia de petróleo. Por quê? Porque é a área que nós investimos no Rio de Janeiro. Fora do Rio de Janeiro, o petróleo, não é isso? Então, existe essa ligação também regional com a própria... Então, lá você tem as universidades privadas, as áreas privadas interessadas na pesquisa e ajudando também a pesquisa da universidade, perfeito? Mas o grosso mesmo é dinheiro. Acho que 50% vem da Petrobras, né? É isso que todas as áreas, sobretudo as tecnológicas, têm mais essa capacidade de trabalho, tá certo? E lá tem espaço para várias áreas também, como... Então é muito importante essa visão do parque tecnológico, é que eu criei, né? Foi uma briga danada 3 anos atrás, porque achava que nós íamos privatizar a universidade, não tem nada a ver, quer dizer,
A independência da universidade é muito forte nesse caso, né? Então, agora, mas o grosso do investimento tem que ser estadual, tem que ser do Estado, seja estadual, federal ou municipal, tá certo? Eu acho que isso é uma coisa importante para poder evoluir, né? E nós sentimos muito hoje, né, que há uma queda desse investimento, né? Mesmo programas como, eu trabalho no programa, tem dois programas no quais eu trabalho, tem nota 7 da CAPES, é o doutorado em matemática do FJ e o doutorado em engenharia de computação da FJ, são os dois onde eu participo, né? E os dois têm 7 e hoje nós temos dificuldade até de pagar banca para trazer professor de fora do Rio de Janeiro para bancas de tese de doutorado e mesmo para concurso de professores titulares. Então, professor, houve uma queda nesses investimentos. O Ministério da Educação cortou a verba desse ano em 47% em investimentos e em todas as universidades públicas do país. A CAPES também reduziu o valor. Como que esses cortes podem afetar as pesquisas produzidas dentro das universidades? Já está afetando, né? Os cortes já estão afetando, já estão pressionando muito, né? Porque eu estava contando mesmo aqui, eu não consigo mais convidar um professor de fora passar um tempo para trabalhar, entendeu? Aí você tem que buscar nas verbas, tipo, por exemplo, aos projetos do CNPq, por exemplo, chamados famosos universais, né? Pagaram 5% dos recursos. Então esses recursos ajudam muito, né, a manter o programa. O programa de doutorado ou mestrado no qual você trabalha, né? Porque aí, com ele você trabalha, você convida as pessoas, tá certo? O aluno pode ir para um congresso, que é muito importante que as pessoas saiam. O Brasil, nós estamos longe do eixo da alta tecnologia, né? Que está na Ásia, na África, está na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo, que qualquer viagem aqui é $2.000 de volta, no mínimo, né? Então, se não tiver, por exemplo, uns recursos para mandar um estudante trabalhar lá, isso é importante. É mais importante o estudante sair, às vezes, do que o próprio professor, que já esteve lá fora, muitas vezes, né? Então, isso é importante manter. E isso dá uma certa... Eu estava perguntando, até, acho que o atual ministro devia liberar, por exemplo, os recursos do Universal, porque esse projeto afeta todas as federais e estaduais do país que têm recursos nesse sentido, que aí passa pelo professor, né? Porque no Brasil o financiamento da pesquisa passa por ciência e tecnologia, tá certo? E inovação, hoje chama, e educação, sob CAPES, né? Que é da educação. A CAPES é uma fundação do MEC, tá certo? Então aí que paga. Agora, por exemplo, uma coisa que tem nos países é o recurso na área médica. No Brasil tem as Fiocruz no país, mas não existe um financiamento para a medicina, para a área biológica, as ciências humanas, por exemplo, tá certo? E naturais. Isso em todos os países existe, tem tanto dinheiro quanto um CNPq, à parte. Então essas áreas também não disputariam recursos com outras áreas, por exemplo. A área da saúde tinha que ter mais dinheiro para a área de saúde também, isso é importante. Quando faz ciência biológica, em farmácia, né? Enfim, são mais de 14 áreas na área de biologia, na área médica, na área da saúde, né? Você vê que tem pouco. Tem os Fiocruz, mas aí tem o Grande do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem essa vantagem, está no Rio de Janeiro, tem alguns lugares como tem o Ceará, etc., entendeu? Mas não tem um Instituto Pasteur como tem a França, e tem um recurso, por exemplo, muito forte só para financiar projetos ligados à saúde. Isso é importante. Tá? Você pega, por exemplo, já deve mais de 60, eu acho, mais de 60 hospitais universitários estaduais e federais no país. Tecnologia zero, não é nada feito quase. Tirando do Rio do Sul, talvez, do Coração em São Paulo, entendeu? Pouca coisa tecnológica. Você tem projeto de engenharia biomédica e não trabalha com os hospitais. Por quê? Né? Você vê que você pega nos Estados Unidos, pega a França, esses países todos grandes, pega, por exemplo, eu trabalho na área de aplicação de matemática aplicado à otimização, ao engenharia de produção, a problema de saúde, né? Eu trabalho com o Hospital do Câncer em Xangai. Entendeu? Eles têm matemáticos, têm físicos, têm jornalistas, quer dizer, os hospitais têm, o Hospital Sinai, Mont Sinai nos Estados Unidos, tem até medalha física de matemática, que é o prêmio Nobel dos matemáticos, né? Quer dizer, trabalhando com eles. Por quê? Essa parte de imagem, por exemplo. As pessoas acham que estão vendo, não estão vendo nada. Ali é um tratamento matemático dos sinais que saem dos aparelhos, tá certo? Aí é muita matemática, né? Que é chamado reconhecimento de padrões, muita computação, muita otimização, tá certo? Quer dizer, então isso tem que ter os pesquisadores para criar coisa nova. Eu sempre digo, né, o que é nosso mesmo é a saúde, porque o resto acaba, né? A saúde continua, né? Então, esses hospitais universitários deviam ter um projeto de ciência e tecnologia nos hospitais. Então, professor, mas falta só dinheiro ou falta investimento em centros especializados de formação de pesquisadores? Eu acho que falta política também, tá certo? Quer dizer, se você pegar o orçamento da saúde, é o único que cresce no país todo ano, com todas as críticas, tá certo? Ou da educação, cota, sobe, etc., já não é de hoje, tá perfeito? Quer dizer, eu acho que tem que ter um trabalho, né, como a educação também tem, né? Eu acho que tem poucos alunos dentro do número de professores que nós temos. Porque a nossa maneira de ensinar é muita aula e pouco estudo.
tá certo? Você pega qualquer curso de engenharia no país, já está com de 4.500 a 5.000 horas. Na França são 2.000, na França são 2.500 horas de aula. Mas o aluno tem muito mais, trabalha muito mais pessoalmente do que o aluno tem. O problema da universidade, o estudante tem que estudar. A pior coisa é estudar. Agora, dá condição para ele estude, seja em sala de aula, seja em laboratório, em biblioteca, trabalhando no campo, fazendo pesquisa, entendeu? Universidade que não faz pesquisa não é universidade, não faz de conta. Então, isso quer dizer, a ligação também tem a ligação de recursos, né? E a ligação, por exemplo, que os reitores assumam o papel que pesquisa seja importante. Acho que isso é muito importante dentro dos reitores aí. Muitos fazem seus doutorados em Princeton, depois uma vez aqui não faz mais pesquisa. Não é só ter o doutorado, é fazer com que as pessoas trabalhem, mostrar que pesquisa faz parte do trabalho do dia a dia. Aqui a grande visão, quantas aulas você dá só? E não é isso o problema. O que você faz para a universidade? Quantos alunos está orientando? Mestrado, doutorado, edição científica, onde você está no laboratório? Porque o trabalho universitário é um trabalho social. Você tem que ir à universidade, se possível quase todos os dias. O professor à distância, ele é bom. Tá? Para alguns casos, a ensino de distância é importante para quem não pode vir à universidade, que é importante. Agora, o professor vir, criar um instituto dele, um laboratório, brigar pelo laboratório dele, porque essas pessoas gostam da universidade. Né? Então, isso é uma força muito grande até da visão da universidade em si. Tá? Eu acho que o Ouro Preto tem um reitor hoje, o professor Marconi, que é um cientista, que acha importante a área de pesquisa. Acho que a Universidade Federal do Ouro Preto também tem um bom reitor nesse sentido de pesquisa e assim por diante. Tá certo? É importante. Sim, professor, voltando a esse cenário de retração econômica, de cortes na educação, em pesquisa, quais alternativas a momentos como esse? Né? Quais alternativas para que pesquisadores e pesquisas e universidades dependam menos, talvez, do dinheiro que vem do governo? Isso é quase impossível, vai depender sempre. Né? Algumas áreas saem, por exemplo, conseguem sair, tá certo? As áreas mais tecnológicas, tem projetos, conseguem, por exemplo, eu trabalho numa escola de pós-graduação de engenharia, que é a COP, no Rio de Janeiro, tá certo? Da FRJ, que é a única no país, só tem pós-graduação, né? E tem uma fundação, a Scoptec, que tem grandes projetos e mantém realmente muita gente terceirizada, trabalhando em pesquisa. Né? Os laboratórios têm, acho que mais, não sei quantos laboratórios, nem sei, acho que mais de 200 laboratórios de pesquisa, tá certo? Né? Tem mais alunos, acho que tem uns 4.000 alunos de pós-graduação, que a escola de pós-graduação é grande, né? E onde nós temos a maior escola de engenharia também do país, que é a Politécnica do Rio de Janeiro. Nós temos mais de 1.000, porque a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, mais a Escola de Engenharia Química, acho que tem mais de 1.200 alunos por ano que entram. Então é um monstro. Né? Tanto é que é um curso que ficou muito mais, vamos chamar assim, abriu-se ao público muito mais que outras áreas. Medicina, por exemplo, continua com poucas vagas. Né? No Brasil todo, com raras exceções. Tanto a FMG, que tem 500, formam 500 por ano, os restos foram muito poucos médicos no país. A área pública forma muito pouco médico. Relativamente à área privada, muitas vezes, tá certo? Tirando a FMG, que forma só. Mesmo a USP não forma 500 médicos por ano. Né? Então você vê que é uma área que precisa trabalhar, porque é importante. No meu tempo, quando era estudante, que eu fez engenharia aqui na Escola de Minas de Ouro Preto, hoje é a Universidade Federal de Ouro Preto, ainda bem, né, que virou universitário, isso é importante. Né? Eu acho que a universidade é mais importante que as escolas separadas, né? Pelo contato, convívio com outras áreas. Né? Não havia jornalismo, não havia nada na minha época. Havia farmácia e havia uma escola lá, alguma escola de formação de professores em Mariana só. Né? Depois, acho que com o tempo melhorou bastante, esse trabalho é importante. Então, o que eu digo, quer dizer, voltando ao trabalho do dia a dia, do professor, do nosso aqui na universidade, né? É trabalhar em conjunto. E agora, eu acho que podemos acabar áreas. Né? O corte de financiamento, porque construir é difícil, acabar é fácil. Né? Então as pessoas têm que tomar cuidado, quer dizer, se acabarem os recursos, não adianta, porque você vai quebrar, o reitor vai ficar brigando aqui com coisas pequenas, vai ter que cortar gastos mesmo, vai ser criticado, ter o gasto para manter a universidade. Né? Baseado nos seus conselhos, tem que fazer, não pode manter, como é que vai ficar? Né? E tem universidades que estão muito piores com a minha, né? Porque é muito grande, várias obras paradas, né? Que começaram com reúne, tem que acabar, tá certo? Outras conseguiram, mais organizadas. Né? Tem que ter organização, muitas universidades não têm organização, não conseguem trabalhar com muitos projetos juntos, sobretudo a área de construção civil, etc. Né? E é dificuldade também, porque quando o Reúne foi criado, né, e colocou bastante dinheiro, né? E muitas vezes as próprias universidades não tinham condições. Né? Eu acho que está no momento de olhar como estão no país os cursos novos criados. Né? Eu acho que tem uma comissão, porque no Brasil é o único país que faz a avaliação, quem dá o dinheiro, que é errado. Tem que ser uma coisa à parte, né? Não tem que acabar essa avaliação MEC. Todo lugar do mundo tem eles chamam de acreditação, que eles chamam, né? Na França é público, mas não pertence ao Ministério da Educação, nem Ciência e Tecnologia. E vem só gente de fora. Eu fiz parte agora de um grupo que examinou, acho uns
uns 100 projetos franceses em áreas. Eu fui na área de matemática, por exemplo. Não tinha nenhum de francês, nenhum morando na França, tudo estrangeiro. Tudo foi feito em inglês. Você vê que a avaliação toda a França, o presidente da comissão é americano. Então você vê que essa avaliação não pode ser de casa. Né? Porque isso que é importante. Então o MEC, a gente tem a tendência de proteger um pouco o que a gente faz, para dizer, né? Você tem que olhar bem com os olhos críticos que está sendo feito. Né? É claro, né, que uma coisa importantíssima na pesquisa é a formação dos professores secundários. A universidade tem que formar gente, e com a pesquisa você ajuda muito, por exemplo, um jovem hoje, olha a televisão, aprende uma coisa errada ou certa. O professor secundário é incapaz de responder. O que é um raio laser? Eu não sei. Não é? O que é uma célula-tronco? Todo mundo fala. Há cura para o câncer? Não é isso? Quer dizer, isso o garoto vai perguntar, o estudante, o menino, a menina, vai perguntar ao professor secundário, mesmo primário, o que é isso? Não é? Então, eu lembro que no meu time de reitor eu abri a universidade para que os professores viessem com dinheiro da CAPES, passassem fim de semana nos laboratórios de física, de química, de bioquímica, entendeu? Porque é o único jeito de você orientar. Você não precisa saber tudo, mas tem que orientar todos. Porque eu não sei, é difícil explicar que é mecânica quântica, não é fácil. Né? Então, quer dizer, mesmo os especialistas, mas é importante, porque a garotada hoje vê na televisão. E vê muita coisa errada. Né? Perfeito? Então, quer dizer, a importância da pesquisa na formação até do primário na universidade, formação dos professores. Então, a universidade tem essa responsabilidade de formar professores também, primário e secundário. E aí a pesquisa está ligada a isso. Né? Quem não faz? Um professor que se repete o curso dele por toda a vida, não é um professor. Tá? Quer dizer, essa visão que um da educação, da pesquisa, faz extensão, né? É errônea. Quer dizer, o professor tem que fazer um pouco de tudo, e sobretudo, porque a dificuldade, né? Nós somos pagos para pensar no futuro. Mas nos países do terceiro mundo tem que pensar no presente também, porque não foi pensar no passado. Então nós temos um duplo papel. É o presente e o futuro. Lá fora você precisa pensar no futuro. Na China só pensa no futuro, o presente não está pensando mais. Eu vou muito à China, porque eu estou repetindo aqui a China. Né? Trabalho com eles lá. Né? Então você vê o seguinte, quer dizer, então na realidade, hoje um professor que se diz um intelectual, né, como nós, a pseudo-intelectual, pouco importa, né? Tem que olhar o presente, porque o presente, a prefeitura precisa da nossa ajuda, os hospitais precisam da nossa ajuda, e também pensar como vai ficar no futuro. Quem que pensa no futuro se não for nós? Em qualquer área, jornalismo, tudo. Não há área que não tenha pesquisa na universidade. Nutrição é uma coisa mais importante do mundo, dentro da bioquímica. Então você fica pegando, e a universidade tem essa capacidade. Agora, os nossos cursos são muito fechados, trabalham com currículo máximo. O currículo mínimo, que eu chamaria, quer dizer, você poder... Eu dou muito exemplo, eu gosto de vender a Universidade Federal do ABC, que nós criamos, né, do ponto. E mudou completamente a ideia de que é uma universidade. Não tem departamentos, por exemplo. Tá certo? Não tem o dono da escola de engenharia, não tem o dono da escola de matemática, não tem o dono da escola de jornalismo. Lá você tem filosofia, matemática, física, química, computação, tá certo? Tem ciências sociais, para o engenheiro. Interessante, tem um filósofo no curso. Você pode fazer um bacharel em ciências e filosofia, por exemplo, tá certo? Quer dizer, mudou-se um pouco, o aluno tem a possibilidade de escolher. Ah, ele vai errar, deixa ele errar. Por que eu tenho que ser tudo e você não sabe nada, você é um jovem? Tem que acabar com a visão que o estudante de educação superior é de colégio, não. Ele é um adulto, tem que começar a responder pelas coisas que faz. Meu tempo aqui, eu estudava até 1h da manhã. A universidade fica aberta lá em cima. A escola de Minas é pequena, fica aberta a biblioteca até 1h da manhã, todo dia. Né? Eu era rato de biblioteca, acho que é importante, não tinha computador como hoje, né? Trabalho. Okay. Professor, o senhor falou que abriu os laboratórios da UFRJ para professores e estudantes da educação básica, e eles têm interesse claro. em saber sobre ciência e tecnologia. Uma pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mostrou que 61% das pessoas têm interesse por essa área, pela área da ciência e da tecnologia. Só que eles têm pouco acesso a informações da área. O que falta? O que faltam publicações direcionadas? O que falta para eles terem acesso? Eu acho que falta um trabalho da própria universidade, dos colegas. Por exemplo, tem colegas que adoram deixar aberto o laboratório, explicar. Eu lembro que eu fiquei encantado, porque nós começamos, o americano chama open house, né? Você abre a casa. Né? Não pode ser todo dia que mas pelo menos alguns fins de semana, 2, 3 vezes por ano. E sabe que enchia de pessoas? Fazia fila de gente, como que era um laboratório de biologia, que era um trabalho de software, o que era um jornalista. Interessante que não é só, o pessoal vê muitas áreas assim de, só vê aqui tem, não, a gente quer saber o que você faz, o que é jornalismo, o que você estuda, por que você faz isso, existem laboratórios, como é que você faz no jornal?
Como é que trabalha hoje? Quer dizer, isso interessa o público também. Quer dizer, não é só a visão, porque a televisão mostra muito um laboratório enorme, mas não é lá que faz tudo. O laboratório é bagunçado, tem gente que dorme no chão, que trabalha, quer dizer, laboratório não é uma coisa assim bonitinha, como mostram sempre, tem tudo. Aquilo é para coisa bem específica, não pode, mas o laboratório é muito bagunçado, né? O aluno dorme lá, trabalha lá, entendeu? Porque não roda para a experiência. A gente chama no meu tempo, fazia aqueles como a gente chama de aranha, né? Você punha tanto, parecia uma teia de aranha, um computador, porque a gente ligava, que é uma coisa horrorosa. Aquilo como puxa, eu quero olhar essa porcaria, eu quero ir embora, eu queria ver uma coisa bonitinha, assim, quer dizer, a beleza é muito mais ligada que a própria informação, né? Daquilo depois vira, um protótipo é feio geralmente, né? Mas temos gente trabalhando o protótipo. Então, mostra como é que é, aí você vai, puxa, assim que você faz, então faz, enfim, um botão dá certo, tira, né? Quer dizer, tentativas e erros também, né? Você faz o modelo matemático, trabalha o modelo, não dá certo, tenta, quer dizer. Então, a abertura, e tem professores que adoram mostrar. Outros não, mas a grande maioria quer falar com jornalista, assim. Eles acham que é bom falar com jornalista, explicar o que faz, às vezes tem que cortar também, porque não é difícil escrever, me entrevistar e depois escrever uma coisa que seja legível para o público. Científica, né? Científica, quer dizer, porque para a pessoa entender um exemplo, por exemplo, é importante buscar exemplos quando a gente fala qualquer coisa. Né? Porque é importante. Por que você faz isso? Às vezes não faz só por... Às vezes faz coisas só por teoria mesmo. Né? Eu fiz coisas só por teoria que mais tarde deram certo. Né? Não tinha nenhuma função de aplicação. Né? Deu certo. Às vezes queria-se uma áurea de que um cientista vou dar um exemplo para você. Existe uma que chama assim, matemática discreta ou combinatória. Os alunos detestam sem começar o curso. Né? Antes de começar, qual é a probabilidade? O aluno não gosta. Professor, para que serve? Pagar meu salário, eu dizia. Aí foi aquela risada, né? Aí começava o exercício. Aí o pessoal gostava no final, porque como é que um engenheiro de computação não vai saber? Ele mexe com uma coisa discreta, porque o computador não tem os números reais, né? Só Deus trabalha com um subconjunto de números racionais. Então não tem todos, é discreto, é um número finito de dar. Então você não tem todas as possibilidades, não tem todos os cálculos possíveis da matemática, na realidade, entendeu? Então você tem que aplicar as coisas. Então, eu acho muitas vezes, né? O pessoal depois gosta do curso, mas nisso eu sinto as pessoas vão, curso de computação, já chegam determinadamente contra o tal com probabilidade, estatística, essa área de discreta, é gozada, né? O ser humano não gosta, não sei porquê, não é que não, todo lugar do mundo, já entra. Então, é importante também, né, que tenha pessoas mais, como eu coloquei, pessoas mais, os cursos mais básicos devem ser dados para os professores mais velhos. Cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, entendeu? Que tenha paciência com os alunos, certo? Que tenha uma visão também no ensino e tenha moral, porque quanto mais velho o pessoal fica com medo de você também, então ajuda, né? Quer dizer, então é importante isso, porque aí você leva. Eu sempre peguei meus alunos de lição científica com 17, 18 anos, no cálculo 1. Eu dei cálculo 1 via doutor para 150 alunos, 200 alunos. Na Itália dá para 250 alunos. Na França até 400, quer dizer, você vê que aqui tem pouco aluno em sala de aula. Pode ter muito mais. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço, porque como velho, né, tem direito de falar um monte de coisa, né? E também como ex-aluno da Escola de Minas de Ouro Preto, eu fiz 50 anos de formado esse ano, né? Então acho que eu gostei de vir aqui, quantas vezes posso voltar, tá certo? E eu sou professor aposentado, passei os 70 anos, mas continuo emérito, desorientando o aluno. Porque a partir do tempo é melhor desorientar que orientar. Tá? Muito obrigado, Vitor, e obrigado pelo FOP aqui, por ter recebido Isso é minha alma mater, né? Aqui vivi 5 anos. Obrigado. Obrigado.